dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Anne Guetem. O meu é Micaela Oliveira. E esse é o meu, o seu, o nosso podcast. Para começarmos hoje, a gente chamou a diretora da Escola Casamari, Dona Rosicléia Prado. Bom dia, diretora. Bom dia, diretora. Bom dia. Tudo bem com a senhora? Tudo tranquilo. Então tá bom. Para começarmos nossas perguntas, nosso podcast, vamos iniciar com a pergunta: quando que a senhora decidiu entrar no mundo da educação? Na realidade, a educação não era a minha opção. Não era a minha opção, mas quando eu entrei, me apaixonei. Comecei dando aula para pré-escolar, para um pré-escolar aos 17 para 18 anos, e foi onde eu me apaixonei pela educação e estou há 34 anos. É praticamente uma vida, né? Uma vida inteira. É, uma vida inteira. E o que a senhora queria ser antes? Eu sonhava em ser secretária, tipo um secretariado, mesa, mexer com documento, com papelada, atendimento ao público. Já tinha essa intenção de atendimento ao público, mas mais na questão assim burocrática. E faz quanto tempo que a senhora saiu da sala de aula para a direção? Para a direção mesmo fazem 4 anos, mas eu já estou fora de sala de aula fazem 12 anos, porque eu fiquei 4 anos de secretária, 2 anos em Ponte Alta do Norte, 2 anos aqui no Casamari, mais 4 anos de assessora e agora 4 de direção. E como foi mudar da sala de aula para ir para a direção, para uma responsabilidade maior, querendo ou não? Uma mudança bem grande, mas não deixando a essência, porque a essência permanecia. Você só não estava aquelas 4 horas ali dentro, trocando de turma em turma. Aumentou a responsabilidade, porque não era só trabalhar com aluno, trabalhar com professores, com pais, com comunidade. Então aumentou bastante a responsabilidade, é uma responsabilidade bem grande. E a diferença foi o público-alvo, que antes em sala de aula é só a tua turma e agora passa a ser uma equipe inteira. Sim. E assim, para lidar com os pais, como é que é? Tipo, às vezes vem aí um caso de um filho que falou uma coisa do professor, como é que é pra... Eu digo para vocês que a questão dos pais, na nossa comunidade, sim, a gente tem a participação dos pais assim muito boa. A maioria dos pais ouve a queixa do filho em casa, mas vem aqui na escola conferir o que foi que aconteceu. Ouvem a gente, querem ouvir os professores, querem ouvir os dois lados da versão. Mas a gente também tem aquela parte dos pais assim que acredita imediatamente. Então eu já digo que quem conta um conto aumenta um ponto. E claro que você vai defender o teu filho, né? O teu filho você vai defender. E às vezes esse defender ultrapassa um pouquinho o limite. Mas tá tudo certo, no final a gente conversa, se acalma, né? E a gente consegue resolver, assim, eu digo, 99% dos casos. E no Covid, como é que foi? Claro que foi uma mudança já pra gente aluno, né? Que foi antes estar na sala e agora ficar no celular, vamos dizer, pra assistir aula ou fazer tarefa. E pra vocês, como é que foi? Foi um momento de muito aprendizado. Os professores tiveram que se refazer. O você ter o humano, que esse contato nosso aqui, é uma coisa, e você não ver, não ter esse contato é outra. Porque aqui eu passo o conteúdo para vocês, eu tenho já o imediato retorno daquilo que eu estou fazendo. E no Covid não, o Covid separou as pessoas, distanciou, até mesmo dentro das casas. A questão do abraço, quem teve que sair, né? A questão de chegar, abraçar, não trazer nada de fora, né? E para a educação, assim, foi muito destrutivo, intensamente destrutivo. Eu digo que a Covid, ela destruiu relacionamentos. Ela separou pessoas, ela distanciou as pessoas uma das outras, em qualquer ambiente que seja, pelo fato do contato físico. Nós, seres humanos, somos muito físicos. Nós temos os nossos órgãos dos sentidos que já são para nos colocar diante das situações.
E ali nós não tínhamos mais nada. Então aquela questão dos professores prepararem o online, a internet, não baixava arquivo, a impressão de atividades, separar atividades, assim, foi uma trabalheira assim que não surtiu o efeito que deveria surtir. Foi mesmo para amenizar, para não deixar totalmente as crianças fora do ambiente escolar. Mas não é o mesmo que aqui, esse retorno que é imediato. Sim. E para conciliar a vida pessoal com a direção, tem tipo, acontece uma coisa aqui, leva para casa, ou o que acontece aqui fica aqui? Não, se vira nos 30. Antes eu levava muita coisa e continuava trabalhando até umas horas no celular. Agora eu não faço mais isso, pela minha saúde mental e física. Então eu dou um gás aqui, eu tenho hora para chegar, que normalmente é 6h15 que eu chego na escola. E daí daqui eu saio 5, 6, depende da demanda. Às vezes tem até pais que pedem pra gente, Dona Rosa, eu não posso ir resolver um problema com meu filho, a senhora me espera, depois das 6 espero, aguardo. Então o que sobra pra mim desse tempo que eu trabalho 12 horas na escola? Me sobra aí 4 horas pra família, pra minha pessoa, né? Mas eu digo que quando você ama o que você faz, e se você você tem que fazer o teu melhor, sempre. Independente quanto tempo for ou não, você tem que fazer o teu melhor. E você sente saudade da sala de aula? Sinto aquela falta lá, principalmente da minha área, assim. De pegar o conteúdo lá, passar, eu vejo coisas, vejo vídeos, vejo assim, nossa, precisava uma palestra, precisava, né, alguma coisa nesse sentido, eu tenho isso aqui, poderia passar assim, poderia ser assim, eu sinto falta. Só que eu acredito que agora a minha carreira está caminhando para o final e voltar para a sala de aula talvez só depois de um descanso aí de 1 ano. Mas eu vou voltar, não vou aposentar chuteira, não. Me aposento na educação, descansa aí um tempo e retorno. Vai que a senhora dá aula pra gente ainda. E a senhora é formada em qual área? Em biologia. 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 E os alunos, como é que tá sendo os alunos aí da nossa escola? Esse pós-pandemia, assim, esse tempo que as crianças ficaram em casa, então as famílias tiveram que se reconstruir, digamos assim. Ali teve um tempo que todo mundo teve que ver as manias, as bardas, as manhas. E talvez na correria do dia a dia que a gente estava antes, que cada um saía de casa e voltava, janta e vai comer, na pandemia tiveram que conviver 24 horas. Então ali tudo que você não compartilhou com a tua família, você teve que fazer naquele tempo ali. E eu digo assim que as crianças voltaram assim mais nervosas, mais doentes, mais carentes, mas assim, é porque faltou, se quebrou esse ciclo, se quebrou. Então, a escola é fundamental, o teu trabalho é fundamental, cada ciclo é fundamental para a tua vida. Então, quando você quebra um ciclo, é evidente que vai refletir no teu emocional. E eu digo que hoje tá todo mundo imediatista e egoísta. É imediato. É o meu problema, você tem que resolver o meu problema, sou eu. Não perdeu-se muito o coletivo. Vamos ver o que o coletivo precisa. Não, mas pra mim não tá bom, então acho que mais ou menos por aí. E a nossa reforma da nossa escola, você acha que vai sair ainda ou não? Porque é complicado, né? A gente tenta, mas é bem difícil. Essa luta aí, ela já tá chegando aos 15 anos. Nossa Senhora! Há 15 anos atrás, a Escola Casamali necessitava de mais 4 salas de aula. Hoje, a Escola Casamali precisa de refeitório. A gente falava só em sala de aula, mas vamos falar que nós não temos refeitório para a refeição dos alunos, não temos área de circulação dos alunos. Então, se for falar em espaço físico para aluno,
tudo que nós fizemos foi adaptações. Em relação a estudante, no aspecto físico, não tem. Hoje, para a demanda da Escola Casamari, teriam que ser 8 salas de aula, mais as salas ambiente, um refeitório, uma área de circulação. Urgentemente. O que nós fizemos? Fomos desmontando salas ambientes e transformando em sala de aula. Hoje a nossa concepção é, vamos devolver as salas ambientes e não vamos mais fazer esse ajuste aí de sala de aula para mostrar que realmente a gente está precisando de espaço físico. Sim. E é complicado, né? Porque querendo ou não, ou a gente precisava de alguma ideia pra gente fazer, por exemplo, agora veio o Espaço Maker, agora estamos também com o laboratório, com o laboratório de informática, então é sempre bom, né? Porque para os alunos dá um descanso, não só de ficar na sala copiando, de vir fazer uma coisa diferente, uma Dá uma maquete. circulada, Sim. né? E quanto tempo ficou fechado esse laboratório por falta de sala de aula, né? Tivemos que tirar os laboratórios para poder estudar. Para poder alojar os alunos, digamos assim, né? Hoje a nossa concepção, até a equipe conversa bastante com os professores, com a comunidade, a gente vai retomar, porque nós nunca tivemos biblioteca, nunca. Nós tínhamos um espaço onde era um depósito de livros. E a gente retirou esses livros e deixou mesmo numa sala todos empilhados. Não tem acesso ao acervo bibliográfico, os alunos não têm acesso. Então eles vão ter, a partir do ano que vem, vamos retomar essa sala, que vai ser a sala das linguagens, com uma pessoa responsável por essa sala de linguagens, onde a gente vai conseguir colocar esse acervo bibliográfico, que é um pecado ficar fechado dentro do ambiente por falta de espaço físico. Sim, é E a bem gente complicado. tem muitos livros bons, né? Bons. Muitos livros bons pra poder estudar, ler. Até, tipo, se fosse assim, tirar uma aula só pra gente ler. Só pra sair ali dentro da sala de aula de conteúdo só de matéria. Nos últimos anos os governos vêm mandando bastante material, tipo puff, sofás. Então, tudo que poderia ser colocado dentro do ambiente desse. Olha que aconchegante você pegar um livro, relaxar ali, ler, poder viajar, né? Dentro do livro, que a leitura é isso, né? Você entrar dentro do que ela está te propondo. E eu digo que os professores de língua portuguesa e literatura aqui fazem milagre, porque eles andam com a cesta e o carrinho para baixo e para cima, que é um pecado, né? Verdade. Então a gente vai ter aula de leitura, chega os professores lá com aqueles monte de livro que tem que carregar para um lado e para o outro pra gente poder ter aula de leitura. Mais ou menos isso. Diretora, se você tivesse um desejo, tipo, pra mudar alguma coisa, ou que seja assim, qual seria seu desejo? Pra, tipo... Em relação à escola? Isso. Em relação ao físico? Eu acho que tudo um pouco, né? Meu desejo maior aqui dentro dessa escola, que eu sou cria dessa escola. Nessa escola eu fui aluna, eu fui professora, fui secretária, fui assessora e agora encerro como diretora. É o espaço físico. Olhar assim aquela escola com aquele espaço físico, assim, com aquela área de circulação para os alunos, com aquele refeitório assim, bonito, que tivesse espaço, que não ficasse empilhado. Esse era o meu sonho, a ampliação da Escola Casamari. Sim. E um conselho que a senhora daria para quem quer entrar nesse mundo? Para os alunos da nossa escola que estão se formando agora esse ano, que pretende começar a fazer? Eu acho que um conselho que eu daria que cabe para qualquer pessoa é: na vida nós já recebemos o não. Ele é gratuito e vem de todos os lados. Nós recebemos um bombardeio de não de todos os lugares. Se você tem um não, vá atrás do sim. Eu digo que o céu é o limite. Se você sonha, vá. Hoje as faculdades aí oferecem, o mercado de trabalho está oferecendo N oportunidades. Praticamente tem faculdade pagando por alunos bons, alunos de um currículo bom. Então, não pense, não posso ser um engenheiro, não posso ser um doutor, não posso... como teve uma aluna que falou para mim que o sonho dela era estar lá no Supremo Tribunal Federal. Eu disse, não perca o sonho.
Não é impossível. Porque grandes nomes aí que a gente tem, se não acreditassem em si, não estariam onde estão. Então, o não a gente já tem que correr atrás assim, e o céu é o limite. Sempre, né? Sempre. Então a gente agradece a senhora ter disponibilizado esse tempo para vir conversar com a gente. E Agradecemos o apoio também, que você está apoiando o nosso podcast, né? E espero que a gente cresça muito. Eu agradeço vocês, meninas, e é uma boa iniciativa. Uma iniciativa assim que dá vez e voz para todo mundo. Principalmente para vocês. sim. Né? Esse é o caminho. Muito obrigada, De diretora. nada, meus amores. Muito obrigada a quem ficou assistindo a gente. Nos próximos, vamos ter próximos episódios, então fiquem ligados aí. Muito obrigada por vocês terem assistido até aqui. E já se inscreve no nosso canal e já deixa o like aí pra nós. Tchau!